Como é que vocês vão? Tudo bem? Eu espero que você tenha passado um ótimo dia. Mas se não passou, esse é o momento de você se conectar a Deus junto conosco. E você nunca está sozinho, não é, Wellington? Não, de jeito nenhum. Sempre estamos bem acompanhados neste momento. E hoje, acompanhados inclusive por um dos pets da casa, que vai nos brindar com a nossa presença aqui e juntos faremos o nosso Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre o Cristo, uma das partes do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Para fazer o Evangelho, nós já dissemos, você não precisa de muita coisa. Água, o Evangelho segundo o Espiritismo, e se você não tiver um livro de leitura edificante ou o Novo Testamento. Novo Testamento, né? Sem Tem as problema. mensagens de Jesus, sempre bom. Sem problema nenhum. E sem mais delongas, vamos começar, porque o tempo urge, não é? O Edson hoje vai fazer a leitura preparatória através de qual livro nós vamos usar? Fonte Viva, modo de fazer. Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então vamos lá. O capítulo 2. Modo de fazer. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso está em Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói sem necessidade de reparação ou corrigenda aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo bem, sem outra paga além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vitém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu, com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha a lei do desencanto ou da soledade, ajuda todos, indistintamente conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, de modo que haja em vós o mesmo sentimento que vive em Cristo. E aproveitando a sintonia dessa leitura, vamos nos envolver no amparo do Mestre Jesus e sob as suas bênçãos divinas, sob a proteção de Deus, que sempre nos ampara em todos os momentos. Agradecemos, querido Mestre, a oportunidade do estudo dessa noite, a oportunidade que nos levará
a belas reflexões sobre o seu trabalho, sobre o seu legado e sobre as nossas responsabilidades em relação ao Evangelho, a semeadura de amor que você, mestre querido, nos trouxe de tão boa vontade e que até os dias de hoje fazemos uso e tentamos colocar em prática em nosso dia a dia. Que todos aqueles que estejam aqui conosco nesse momento de reflexão divina sejam muito bem-vindos e acolhidos. E desse mesmo modo em que nós nos colocamos à disposição de todos vocês, também agradecemos a oportunidade da noite. Que assim seja. Vocês ouviram a prece da Andréia, e é bom também a gente lembrar de uma coisa. Nem todo mundo tem uma facilidade de fazer uma prece assim, né? De improviso, vamos colocar assim. Faça o Pai Nosso também, ou a prece que você gosta de fazer, certo? Desde que ela saia do seu coração. Não é isso aí, Andréia? É isso aí. E hoje eu vou ter que, assim, dividir o espaço e a cena com meu amiguinho que resolveu brincar aqui, tá? Com o meu marcador de página. Né, Blue? Vamos lá. O Cristo é o tema da noite. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que nos depara, nessa lei, o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão a lei e todos os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou ao menos de um único povo? Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objetos da mesma solicitude. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos.
Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, Lister-se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. E aí, Então vamos lá. O que está dizendo aqui inicialmente? Jesus ele não veio destruir a lei. A finalidade de ampliar as ideias que havia naquela época, que Moisés trouxe, mas que era necessário, pois que o povo já estava em condições de ter um entendimento melhor. Porque da época de Moisés até Jesus se passaram aproximadamente 1.500 anos. Alguns dizem que foi 1.200, mas estou colocando 1.500 anos. Pode ser até um pouco mais ou um pouco menos. Então Jesus, ele percebeu, obviamente, no plano espiritual, porque ele é o governador do nosso planeta, e como observador de tudo que ocorre aqui, ele pensa, olha, está na hora de que eu vá ao mundo para anunciar realmente as leis de Deus, como elas realmente devem ser. Então, ele veio nesta missão, foi eleito por Deus para que viesse trazer a nova mensagem, modificando as leis mosaicas. E ele trouxe de uma forma que a gente pode entender o seguinte, porque a lei de Moisés estava restrita àquele povo. A lei de Moisés, ela dava um caráter assim muito exclusivo, muito exclusivista, muito particular. Disciplinar. E também eles têm um entendimento que haveria realmente o Messias, mas a ideia deles era um Messias, vamos dizer assim, guerreiro, alguém que restituísse a glória do povo, alguém que fosse combater, e esse era o entendimento deles, né? Mas acontece que os profetas já tinham anunciado que viria alguém, e eles entendiam dessa forma, e quando Jesus chegou, ele trouxe toda a sua mensagem que batia de frente com as leis daquela época, as leis mosaicas. Então, na verdade, batiam de frente com as tradições mosaicas, né? Uhum. Que até então foram inseridas ali para uma forma até de adaptação daquele povo que até então tinha outros hábitos, outros costumes, né? Para que eles pudessem aceitar essa lei. Então, havia aquelas práticas exteriores, havia as falsas interpretações, e Jesus ele veio colocar as coisas no seu devido lugar. Então, a finalidade da mensagem de Jesus é que a mensagem era para todos os homens, não apenas, não estava restrita a um povo. E ele, obviamente, sendo um espírito puro, ele veio com toda a sua autoridade para trazer a sua mensagem. Então ele veio falar sobre o reino dos céus, porque a ideia daquele povo era bem material, eles não tinham essa ideia que o reino dos céus era esse reino espiritual. Então Jesus precisava trazer. Então Jesus ele trouxe seus ensinamentos, que naquela época muita coisa foi entendida, mas muitas coisas ele deixou assim implícitas para o entendimento futuro. É o que nós vemos hoje, que a gente percebe que diversos expositores espíritas, por exemplo, eles vão mostrar o simbolismo das parábolas, né? Que Jesus ele utilizava aquilo que ele tinha ao seu alcance, que eram as ferramentas do campo, que eram o trigo,
o joio, os objetos da casa. Então, as suas parábolas, para que as pessoas tivessem um entendimento, ele precisava desses meios materiais para que as pessoas entendessem. E, obviamente, ele ia, por exemplo, nos templos, então ele tinha essa mensagem para o povo e tinha também uma mensagem para aqueles sacerdotes. Os sacerdotes, obviamente, utilizavam uma outra linguagem, mas mesmo ele explicando o reino de Deus como deveria ser, aqueles sacerdotes eles estavam presos àquelas leis de Moisés e eles não queriam aceitar. E fica muito difícil quando a gente está, isso é com a gente também, quando a gente está condicionado a uma determinada coisa e é necessária uma mudança, fica muito difícil a gente erradicar de nós aquele novo entendimento. Então Jesus ele não era amado pelos sacerdotes, ele era amado pelo povo, porque o povo o entendia e eles não estavam rejeitando aquele magnetismo de Jesus. Não havia uma contrapartida de rejeição, enquanto os sacerdotes tinham essa rejeição, porque eles queriam manter o status quo, né? O estado de coisas que eles estavam habituados. Eles não que nós lá em cima e o povo lá embaixo. Jesus já veio mostrar que não era assim, era todo mundo poderia ser igual no sentido de também obter as lições, os ensinamentos e modificar-se. Você quer falar alguma coisa, André? É uma coisa interessante quando você fala que ele veio dizer para todas as pessoas, é quando ele nos traz o recurso das parábolas, um recurso extremamente pedagógico e que coube em todos os segmentos de sua passagem aqui na Terra. Por exemplo, quando ele utilizou a parábola do semeador, ele utilizou mais para fazer-se ser entendido para pessoas mais simples. Quando ele disse assim, o semeador veio a semear. E aí ele fala, né, da passagem em que quando as sementes são derramadas em determinados segmentos da estrada, conforme o local, o solo em que aquelas sementes são ali derramadas, elas vão germinar dentro de uma proporção, né? 30, 60 e até 90 ou 100. O que ele quis dizer com isso, para aquelas pessoas mais simples? Que cada um vai receber a mensagem do Evangelho de uma forma única e intransferível. Então, quando uma pessoa que já está com o coração aberto, já está disposta a receber aquela mensagem e colocar aquela mensagem em prática, porque aquilo preencheu a sua alma, preencheu as suas necessidades, então ela vai absorver a mensagem do Evangelho de uma forma muito mais ampla do que aquele que ouviu, entendeu, mas na verdade não coloca em prática. Porque na verdade aquilo, naquele momento, não se faz necessário, não preencheu a alma daquela pessoa. Jesus então fazia o quê? Ele usava desses recursos fantásticos para atingir a todos os segmentos sociais. Por quê? Porque ele sabia que poucos eram os mais cultos, aqueles que tinham um amplo conhecimento da lei. E a maioria eram pessoas muito simples, humildes. E ele, na sua sabedoria, ele fez uso dessas parábolas. Wellington, como é que se chama mesmo aquela parábola em que um sacerdote o testa, tá? Procurando saber como é que se utiliza o amor ao próximo, em que ele conta a história de um viajante que vem pelo caminho. Você adivinhou meu pensamento, porque eu estava aqui pensando... Estamos em sintonia. Você estava falando e essa foi a parábola que ele utilizou para... Olha, que você citou essa parábola do semeador, é uma das quais eu mais gosto, e eu estava aqui pensando também na outra que eu também gosto, que é do bom samaritano. Exato. E você estava conectada mesmo, eu estava aqui pensando assim,
Quando você fala assim, ué, porque aquela palavra ela fala uma outra que eu não lembro, eu tô lascado. Aí você fala Porque exatamente. do semeador ele utilizou para atender aquelas pessoas mais humildes. Aham. E a do bom samaritano para Samaritano. atender aquelas pessoas mais elitizadas, que eram os sacerdotes, né? Justamente porque foi um sacerdote que o testou. Vamos lá Exatamente. partir para ela, para dar o exemplo? Dá tempo ainda? Dá tempo, vamos lá. Né? A parábola do bom samaritano, ela é rica em ensinamentos, porque diz o seguinte: um homem descia de Jerusalém para Jericó, é isso? Usado que interessante, né? Que Jesus fala um homem. Esse homem ele não diz a raça, ele não diz a religião, só diz um homem, só está dizendo que ele descia de Jerusalém para Jericó. E como aquelas estradas, né, que era uma descida, a gente também pode pensar o seguinte, do simbolismo de Jerusalém. Jerusalém é o centro religioso. Ele fica, se não me engano, 600 metros acima do mar, né? E Jericó já seria a parte material comercial, porque fica a 200 metros abaixo do nível do mar. Não estou muito bem certo, não, se minha memória não Não, falha. está correto, porque uma representa, né, a condição espiritualizada, elevada do ser, e o outro, a condição ainda materializada do material. Aí ele vinha descendo, e a gente percebe que ele estava sozinho, e as estradas naquela época eram bem perigosas. Vou tentar reduzir, porque a palavra é grande, viu? Qualquer coisa, André, acelera aí. Então, na hora que ele estava descendo, tinha muitas curvas. Suponho eu que numa daquelas curvas estavam os ladrões, os salteadores da época, né? Porque na época era de uma outra... Hoje a gente fala assim, o bandido quando chega fala assim, perdeu, lá não. Naquela época o bandido já ia, 3, 4 já caía em cima, derrubavam, então eles fizeram isso com o samaritano. Bateram nele, deixaram ele desnudo, todo machucado, e carregaram o que quiseram e foram embora. Nisso passou um sacerdote, mas ele provavelmente devia até fazer algum culto em algum lugar, né? E ele passou, quando viu, ele passou direto. É como alguém, quando a gente às vezes vê um mendigo numa calçada, passa para outra, né? Para não ser constrangido com aquela presença, né? Passou, continuou, né? E foi embora. Depois chegou aquele que era o escriba, era o que é auxiliar do sacerdote. Ele, por sua vez, levita, exatamente, que também conhecia bastante as leis, né? Levita, obrigado, né? E passou direto. E por último, samaritano. Sim. O levita, se fosse naquela época, se fosse na época de hoje, ele ia tirar até um selfie, né? Daquele acontecimento ali, né? Ele ia pegar o celular e ia tirar uma selfie e ir embora, né? Aí chega o samaritano. Bom, o samaritano chega, qual foi a atitude dele? Ele olhou, viu, desceu do cavalo, se encheu de compaixão. Naquela época o medicamento era vinagre e óleo. Ele pegou vinagre, passou nas machucaduras, desinfetou e depois usou vinagre e passou um pano, né, que não tinha atadura, né, botou um pano, pegou, botou no cavalo, levou para a hospedaria, chegou na hospedaria, falou para o dono da hospedaria, fica aqui com ele, cuida dele, eu vou te dar 2 talentos, né, uma moeda da época, e aí você cuida dele. Se por acaso, quando eu voltar, ultrapassar a despesa, eu vou te ressarcir de algo que passou, né? O que passou. E aí, reduzindo a história, Jesus perguntou ao sacerdote, aquele que veio testá-lo, né? Que jogou uma armadilha para ele, né? Assim, qual desses é o mais... Qual desses aí está realmente cumprindo as leis de Deus? Foi isso, mais ou menos? Exatamente. Olha, o sacerdote ele não podia dizer que era samaritano, porque eles tinham toda uma bronca do samaritano. Eles odiavam o samaritano, não passavam nem na terra do samaritano, ele não passava. Mas mesmo na sua arrogância, teve que se render e dizer, aquele que foi mais misericordioso, mas não falou que era o samaritano. Exatamente. Entendeu? E aí, ele teve que sair de fininho, porque ele não teve como, né,
fazer com que Jesus caísse na sua armadilha, né? Resumindo, gente, tá? Por que nós trouxemos esses dois exemplos? Porque era justamente assim, com esses recursos pedagógicos fantásticos, que Jesus conseguiu chegar aos corações de todas as pessoas, daqueles mais humildes, mais simples, né? Vamos chamar assim os menos letrados, que eram a maioria na época, né? E daqueles mais cultos, inclusive aqueles que tentavam testá-los. Inclusive essas pessoas mais cultas eram a sua gente, porque Jesus era de família judaica e foram justamente os judeus que não o aceitaram, não é? Só lembrando que Jesus ele trouxe a mensagem dele, né, para aquela época, e muitas das coisas se tornaram entendidas também. E muitas coisas ele não disse, e muitas das coisas ele falava com seus discípulos, né, que já tinham alcançado um nível melhor de entendimento. Mas a mensagem de Jesus ele atravessa os tempos, é para toda a eternidade, para todos os povos e, obviamente, com o advento da ciência também, veio trazer mais entendimentos da psicologia também, porque Jesus é um médico e terapeuta, né? E nós vamos compreender com isso que cada tempo tem uma linguagem adequada para aquelas pessoas que estão ali. O entendimento, né? Exatamente, porque Moisés teve que introduzir as leis divinas, leis disciplinares, porque era necessário que aquele povo que ele estava conduzindo a uma nova realidade e uma nova vida moral, né? Uma lei mais firme, que pudesse, de certa forma, né? Exatamente, que pudesse, de certa forma, controlar aquele povo ainda tão enfurecido, tão ignorante, tão embrutecido. Com várias influências do Egito. Né? Até mesmo por conta dos 400 anos de escravidão. Depois veio Jesus, que já pegou um povo um pouco mais ameno, mais brando, amaciado, mais né? amaciado. E trouxe, né? Amaciado, muito obrigada. E trouxe ali, então, uma linguagem que pudesse atender e alcançar a todas as gentes, como ele chamava. Sensibilizando o coração. E mais tarde nós vamos falar sobre o Espiritismo, que já veio num tempo muito mais avançado, muito mais oportuno, e junto com a ciência nos trouxe então o advento do Consolador Prometido, que é a terceira revelação. Nós vamos encerrar nesse momento. Ainda tem o quê? Quanto tempo? 2 minutos? Não, nós temos 5 minutos e é bom a gente encerrar logo antes que a gente ultrapasse. Não, eu prometo que eu não vou ultrapassar, não. Então, não é aquela dica que eu estava pensando em dar, né? Muitas vezes a pessoa está sozinha. E aí ela fala, pô, mas vou fazer o evangelho, vou ficar falando sozinho, comentando e tal. Aí é aquela historinha rápida de Chico Xavier, lindas histórias de Chico Xavier, se não me engano, o título da obra é essa, né? E Chico estava com um problema muito grande, que ele estava com 6 companheiros no centro, e vários foram, por diversas circunstâncias, se afastando, teve um momento que ele ficou sozinho. Ele foi lá para o centro, abriu o centro, chegou lá, ficou sem saber o que fazer, sabe, assim, aí estava desanimado, perdido, né? Aí Emmanuel, mentor de Chico, apareceu e falou, não, Chico, você vai fazer o evangelho, supõe que ele fala assim, você vai fazer o evangelho, Chico. Eu não estou sozinho não, mas você faz. Você e os desencarnados? Você está esquecendo dos desencarnados. Então o que Chico fez? De 1932 a 1934, 2 anos fazendo o evangelho sozinho. Naquela época a vidência dele já tinha desenvolvido. Então ele ficava lá sozinho, lia, aí chegava aquele monte de irmãozinho desencarnado, e aí, através da intuição do Emmanuel, ele consolava, ele dava apoio carinhosamente, explicava, e ele gesticulava e tal, mas quem passava fora do centro falava assim, aquele homem está doido, né? Falando sozinho, gesticulando e tal. E assim ele ficou 2 anos trabalhando. Ele chegava lá
se não me engano, eram 6 horas da noite, 8 horas da noite, não bem horário não, ficava até 10 da noite. Abria o centro, trabalhava, fechava o centro e ia embora. 2 anos fazendo isso. Então, se você não tem, você está sozinho na sua casa, vai lá, pare, converse. Porque Jesus, é bom a gente conversar com Jesus. Porque ele muitas vezes tem vários irmãozinhos que precisam de uma palavra de apoio. Não se incomode não de ficar comentando o Evangelho do seu jeito, da sua maneira. O que interessa é o que vem do coração, né? Então é isso aí que eu queria dar esse toque para vocês. Só isso, André. Agora, tranquilo. Podemos? Podemos. Nós vamos Bem encerrando alto, o nosso Evangelho. Logo depois nós vamos consumir a nossa água. E vamos fazer a prece? É contigo. É comigo? É contigo. Então tá. Mestre Jesus, estamos aqui reunidos em seu nome, felizes, porque estamos tendo essa oportunidade do autoesclarecimento e também levar as pessoas que muitas vezes estão vivendo seus dramas pessoais, e nesse momento, mais do que nunca, está sendo necessário que a gente chegue até elas com uma mensagem de amor, uma mensagem de compaixão, de ajuda, porque a palavra que chega, ela chega de boas vibrações, vai de boas vibrações e chega em cada coração, em cada mente, dando alívio tão necessário que Jesus se propôs a nos dar e ainda se propõe como governador do nosso planeta. Ele vai continuar emitindo luzes, vibrações amorosas para todos nós aqui. Mestre Jesus, estamos felizes e também conscientes cada vez mais de que nós precisamos do nosso esforço, da nossa perseverança, do nosso trabalho e da fortaleza da fé para levar sempre adiante, com muita tranquilidade, muita serenidade, as luzes do Evangelho. Que assim seja, Mestre Jesus, fiquem todos na paz. Graças a Deus. Então agora nós vamos consumir a nossa água e desejar a você que você tenha uma ótima semana e que quando você tiver com o seu coraçãozinho assim apertado, precisando de uma certa gotinha de esperança, abra o Evangelho, faça uma leitura edificante, procura refletir sobre aquilo e pensa no Mestre Jesus, porque nós nunca estamos sozinhos. E é aquilo, né, Andréia? Eu não tenho, eu tenho dificuldade de interpretar na hora da prece, eu não sei fazer uma prece assim, né, aquela coisa assim, espontânea. Pai Nosso, faça o Pai Nosso, Ave Maria. A oração que você gosta de fazer, que você faz do seu coração. Isso é que interessa, que venha do seu coração, correto? Até a próxima semana, gente. Tudo de bom para vocês. Que todos vocês fiquem com Deus e em paz. Beijo grande no coração. Tchau. Tchau.